Estudos recentes da Organização Mundial de Saúde revelam que o Brasil é o segundo país com o maior número de casos de hanseníase no mundo. O nível de controle recomendado internacionalmente é de menos de um caso para cada 10 mil habitantes. No entanto, nos 2 últimos anos, esse índice triplicou. A doença ainda é um caso de saúde pública. A falta de conhecimento da população, somada à precariedade do atendimento na rede pública de saúde, colocam o país entre os piores do mundo na incidência da doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é responsável por 90% dos casos de hanseníase no continente americano. Para se ter uma ideia do tamanho dessa tragédia, a cada ano são diagnosticados 48 mil novos casos, sendo que 3 mil já apresentam deformidade. Hanseníase, a marca do estigma, é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Apenas 34% da rede pública realiza diagnóstico e tratamento da doença, que tem causa conhecida, método simples de diagnóstico e cura garantida. Saúde é bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença transmitida por uma bactéria. Hanseníase ataca principalmente a pele e os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como é que eu sei que eu estou com ela? Olha o seu corpo. Áreas da pele que não suam com perda de pelos e sensibilidade. Manchas que não doem. Caroços e inchaços são sintomas da hanseníase. Eu tratei e estou curado. A população tem direito a receber um medicamento de graça, que é distribuído pela Organização Mundial de Saúde. Nós, profissionais de saúde, podemos e devemos diagnosticar os pacientes com hanseníase antes de que eles tenham desenvolvido a forma contagiosa. Com isso, eu estou realmente interrompendo uma fonte de infecção e eu estou também impedindo que uma pessoa possa ficar com incapacidade física pela hanseníase. Então, esse objetivo de diagnóstico precoce da hanseníase, antes que a pessoa tenha uma forma multibacilar chamada, e tem incapacidade física, é um objetivo que existe desde que a primeira política de controle da hanseníase foi adotada no país, em 1920. Né? Mas naquela época não existia tratamento. E por falta de tratamento, eles foram considerados impuros e isolados em antigos leprosários. Mesmo após a descoberta da cura da doença, e com o fim da política de segregação em meados dos anos 80, muitos internos amargam ainda hoje o abandono dentro das colônias. A família me abandonou exatamente porque viu eu todo cheio de ferimentos, cheio de caroços, e a mulher não aceitou mais. Dona Maria da Conceição contraiu a doença aos 5 anos e já nessa época foi abandonada pela mãe. Eu gritava, chorava muito, porque eu amava demais a minha mãe ficar longe dela. E ao deixar a casa onde morava com a família, foi levada para o isolamento de uma colônia. Ela conta como os vizinhos reagiram ao vê-la arrastada pela rua. Aí foi aquela fila de gente atrás de mim, igual ao enterro. De tanto que gostava de mim. E a senhora chorou? Eu não cantei. Aquele dia parece que eu adivinhei. Eu cantei. Cai a tarde, tristonha, serena, e macia, suave, lazul. E cantei também aquele. Adeus, 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 5 letras que choram, um silêncio de dor. Passados 20 anos, Maria da Conceição
Casou com Ataíde, que também era interno. O casal teve 2 filhas, mas ficaram sem as meninas logo que elas nasceram. A enfermeira levou, deu banho nela, mudou a roupa nela e veio, trouxe para mim ver, botou isso no meu colo para mim ver. Na mesma hora passou a mão e levou. Eu pensei na minha cabeça, essa eu não vejo mais. Naquela época, os filhos das pacientes com hanseníase eram separados das mães e levados para os preventórios. Ali, as crianças eram adotadas por outras famílias. Dona Maria da Conceição conta que ela e o marido só conseguiram criar o 3º filho porque fugiram do internato. O menino nasceu e cresceu saudável e hoje é casado e pai de 2 filhos. Há 2 anos, Dona Maria da Conceição ficou viúva. Seu Ataíde faleceu por complicações renais. Com saudade, ela se despede do marido. 5 letras que choram, um soluço de dor. Adeus, adeus, adeus. Foi no fim de uma estrada, cortando a encruzilhada, ponto final de um romance de amor. Quando se fala da história da hanseníase no Brasil, é quase impossível não associar o nome de uma grande mulher, dona de forte personalidade, que dedicou com amor e fervor mais de 50 anos de sua vida à causa de uma doença que dizimou e baniu da sociedade milhares de cidadãos. Numa época em que as famílias abandonavam seus doentes à própria sorte, nas ruas ou no isolamento dos temidos leprosários, ela levava a luz da esperança e confortava o sofrimento de homens, mulheres e crianças que, amontoados, disputavam o mesmo espaço com ratazanas. Maria da Conceição da Costa Neves é reconhecidamente uma das maiores personalidades brasileiras que lutou e defendeu até a morte os direitos humanos das vítimas da hanseníase. Ainda jovem, a mineira de Juiz de Fora, Maria da Conceição da Costa Neves, mudou-se para São Paulo. Aos 20 anos, iniciou o curso de enfermagem na Cruz Vermelha Brasileira. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi diretora da Cruz Vermelha de São Paulo. Seu trabalho em defesa das vítimas da lepra tem início nesse período. Conceição das Neves ficou tão conhecida que, em 1947, elegeu-se deputada constituinte pelo estado de São Paulo. Única mulher na Assembleia Legislativa que lutou pelos direitos dos internos dos sanatórios e criou várias leis em defesa deles, entre elas o direito ao voto. Ao visitar pacientes em leprosários de São Paulo, a deputada ficou chocada com as cenas de terror e tortura que presenciou. Aquilo não é um leprosário. Na verdade, nada mais é do que um miserável depósito de doentes. Este era o único banheiro da ala feminina de um dos leprosários da época. Uma única instalação sanitária para quase 800 mulheres. Às 4 da manhã, elas fazem fila para satisfazer suas necessidades fisiológicas. O registro do abandono. Camas amontoadas, 2 pacientes num único leito. Lençóis em frangalhos, colchões destruídos. A visão do inferno. O dormitório ficava no porão de piso de cimento, onde à noite pingava a urina dos vasos que eram derrubados pelos cegos e pelos mutilados sobre as camas das mulheres. Pulgas, percevejos e ratazanas disputavam com doentes o mesmo espaço. À noite, enquanto dormiam, expostos à fúria de ratazanas famintas que lhes devoravam as partes insensíveis. Conceição das Neves denunciou à imprensa o descaso das autoridades de saúde pública de São Paulo. E ali estava eu, pronta e firmemente decidida a prosseguir no meu propósito de lutar para assegurar o direito de uma vida mais humana e mais digna àquelas 10.000 criaturas, recolhidas compulsoriamente, cujo único crime era o de serem doentes de lepra.
Esta carta ela recebeu de um ilustre admirador. São Paulo, 19 de julho de 1945. Dona Conceição, venho agradecer o folheto que me mandou sobre o caso dos morféticos. Creio que nunca uma dama brasileira fez tanto em prol de uma causa, e a despeito das tremendas resistências opostas, parece-me que a vitória se aproxima. O interventor viu-se forçado a agir e está agindo, li ontem nos jornais. Quem o forçou a isso? O movimento de opinião que a coragem e desassombro de um grande coração de mulher criou. Que coisa bonita, que coisa formidável. 100 mulheres como a senhora consertavam muita coisa torta neste país. Receba, pois, os protestos de minha mais alta e comovida admiração. Respeitosamente, Monteiro Lobato. O meu amor pelos doentes sempre me impediu de ter pena deles. Quando se tem admiração, não se pode ter pena. O único momento em que me comovo e sinto pena por eles e revolta contra a família é quando vejo e constato a indiferença da família pelo seu ente, até bem pouco tempo querido, agora totalmente abandonado. Maria da Conceição da Costa Neves foi presa e teve seus direitos políticos cassados em 1968 pelo regime militar. Ela morreu de infarto aos 82 anos, no dia 15 de julho de 1989. O nome de Maria da Conceição da Costa Neves é reverenciado e lembrado com carinho pelos que conseguiram sobreviver à clausura nos leprosários. Inspirados em sua bravura, muitos pacientes foram em busca de seus direitos. Um deles lutou por mais de 70 anos para resgatar a sua cidadania. Morador de uma antiga colônia do Rio de Janeiro, o mato-grossense Arnaldo Domingues não conseguiu sair de lá com vida, mas deixou seu nome registrado na história de luta do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Admirador incondicional de Maria da Conceição da Costa Neves, Arnaldo Domingues morreu sem realizar o sonho de ver construído um museu em homenagem à memória daquela a quem chamava de santa e adorável criatura. Uma pessoa que resistiu à ignorância de uma sociedade preconceituosa, excludente e medrosa. Em 2005, ao conceder esta última entrevista ao programa Inclusão, Arnaldo Domingues contou o drama que viveu ao ser levado ainda menino para a clausura dos leprosários. A internação foi traumática. E como é que ela aconteceu? Foi de uma forma muito estúpida, muito agressiva. Estúpida, agressiva, torpe mesmo. Eles faziam verdadeira atrocidade mesmo, de medo, de coisa, de obrigação, de ameaças, toda sorte de ameaças. 2 homens armados em Chester, uma espingarda, vieram lá, me sequestraram, porque não existe outra palavra, foi um verdadeiro sequestro. E qual foi a sensação que você experimentou ao chegar no leprosário? Junto com tanta gente já amputada, com ferimentos graves. Foi a mais cruel possível, né? Porque eu não queria comer, não queria coisa nenhuma, porque além do desespero de estar longe da minha família, não sabia onde eu estava, nem coisa nenhuma, né? Que eu só fui ter contato com minha família outra vez uns 6 meses após. Como é que é viver aqui? É precário? É precário. É precário. Nós necessitamos muita coisa ainda. Em alguns hospitais colônia que nós visitamos, nós vimos uma expressão em latim que dizia exatamente assim: Casa dos Mortos-Vivos. Eram como nós éramos chamados. Eles chamavam, não era bem casa, chamavam Cemitério dos Mortos-Vivos. Era como se era chamado os leprosários. E como é que você, com o mal de Hansen também,
Como é que você sentia ao ver essa frase estampada, ao ouvir as pessoas pronunciarem essa frase? Com tristeza. Durante a entrevista, ele contou que ainda sentia medo de se aproximar das pessoas. Mesmo assim, não hesitou em retribuir o abraço. Eu quero ver se realmente você perdeu aquele receio de abraçar alguma pessoa. Eu estou esperando um abraço. Obrigada. Nada, obrigado a você. Deus determinou num dia enfrentar turbas espúrias, onde feroz inimigo, legado maldito de outrora, ainda insepulto agoniza. Não sem o ranger deixar dos grilhões, agruras que só com o passar dos tempos de existir deixarão. Veja a seguir uma entrevista exclusiva sobre a vida e a obra de Maria da Conceição da Costa Neves. Voltamos já. Nós vamos conversar agora com Arthur Custódio. Ele é coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. O MORRAN é um movimento social criado em 1981 e tem como bandeira de luta a conquista dos direitos das vítimas da hanseníase, bem como a inclusão delas na sociedade. Nós convidamos também para esse bate-papo a empresária Mônica Silva Teles, que é sobrinha neta da ex-deputada Maria da Conceição da Costa Neves, uma notável defensora dos direitos humanos das pessoas atingidas pela hanseníase. Se fosse viva, Conceição das Neves teria completado 100 anos no último dia 17 de outubro. No ano do centenário de seu nascimento, a TV Senado presta uma homenagem a esta grande personalidade que trouxe dignidade aos hansenianos, concedendo-lhes o direito ao voto. E para começar a entrevista, nós vamos já perguntar para a Mônica como era o perfil da deputada. Ela era um doce, né? Ela era carinhosa, a gente viajava muito, ela fazia questão de mostrar tudo que ela pôde mostrar. Eu, minha irmã, minhas primas, ela mostrou, ensinou, né? O pouco que a gente conviveu, né? Convivemos 20 e poucos anos. Mas, assim, tudo que ela pôde mostrar pra gente, ela mostrou e ensinou, assim, uma pessoa, um caráter, uma inteligência. Ela era uma mulher fora de série. As vítimas da hanseníase também a idolatravam, não é? Sim, com certeza. Até hoje, de vez em quando, aparece algum contato, alguma pessoa liga pra minha mãe ou liga pra gente, pra falar que era apaixonado por ela, que ninguém, né, que ela fez tudo por eles. Você acha que é preciso resgatar a memória dela? Com certeza, com certeza. O Brasil tem essa dívida com ela. A personalidade dela era muito forte, muito marcante. Ela, quando ela foi eleita, a primeira vez que ela foi eleita, o primeiro mandato dela, né, ela ia de chicote para a Assembleia, porque ela tinha sido atriz e naquela época as atrizes não eram bem vistas, né, pela sociedade. Então, alguns deputados, algumas vezes, chegaram a falar coisas para ela, né, que não muito bonitas, e ela chegou a bater. Uma vez ela chegou a bater em um deputado. Ela tinha, assim, debates na televisão, tem até uma história, assim, que todo mundo fala, né? Teve o Fontinelli, que ele cuidava do trânsito em São Paulo, ele foi a um debate com ela, e na mesa, né, durante o debate, ele infartou e veio a falecer. Então, até por muitos anos, ela carregou isso, né? Muita gente dizia, foi você que matou o Fontinelli. Até ela carregou isso muitos anos. E, na verdade, não tinha sido ela quem matou, foi um debate. Infelizmente, aconteceu isso. E como é que foi a atuação dela dentro dessa história da política, da assistência social, exatamente às pessoas com hanseníase? Ela fez um trabalho grandioso, né? Sim. De valorização dessas pessoas e de humanização. Sim, também. Eu acompanhei, assim, ela faleceu já tem muitos anos, então eu acompanhei, eu me lembro muito, assim, de criança, né? Ela dizer que os primeiros sanatórios que ela foi visitar eram como prisões, né? As pessoas não chegavam perto, né, das pessoas que naquela época diziam lepra, né, não diziam hanseníase. Então, assim, a comida era jogada. Então, eu sempre me lembro muito dela dizer que quando ela foi visitar, que ela ficou horrorizada, que era desumano. Os ratos comiam eles viviam em lugares que não cheirava bem, sem higiene nenhuma,
né, jogados. Realmente, ela dizia que pareciam lixos, assim, humanos. E dentro dessa realidade, ela promoveu uma série de mudanças. Sim, ela mudou, inclusive ela mudou, né, o nome de lepra para hanseníase. Naquela época também as pessoas tinham medo de pegar a lepra, né? E eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas a ter esse contato com eles e provar que a lepra não pegava assim, né? E foi a partir das denúncias que a deputada fez que houve essas mudanças aconteceram dentro desses leprosários, né, tornando-os habitáveis, né, e dando mais dignidade às pessoas que estavam lá e também ao tratamento, né, intensificando o tratamento. Com certeza ela ajudou muitas famílias, assim, pelo que eu me lembro de criança, né, de ouvir. Ela ajudou muita gente, assim, a deixar a coisa mais humana, né? Arthur, o Brasil tem os piores países do mundo na incidência de casos de hanseníase. Agora, uma coisa que não dá para entender. Se a gente se é uma doença de fácil diagnóstico, se existe a cura, se existe medicamento distribuído gratuitamente para a população, campanhas de esclarecimento, por que ainda a gente amarga essa triste estatística? Solange, a gente tem que primeiro entender um pouco a hanseníase. Hoje ela é classificada pela OMS como uma doença negligenciada, né? A Organização Mundial de Saúde diz que hanseníase é uma das doenças negligenciadas. E o que caracteriza uma doença negligenciada? Baixo poder de pressão dos grupos atingidos, até porque geralmente as camadas sociais menos favorecidas são as mais atingidas pela doença. A questão de serem doenças que deixam sequelas, mas que raramente matam, então isso caracteriza uma doença negligenciada. E uma outra questão, que na casa que nós estamos, é porque é uma doença que ela é pouco priorizada politicamente, né? Eu acho que a deputada, por exemplo, ela deu um exemplo na política do país, quando pegou uma doença negligenciada e disse, essa aqui eu vou trabalhar com ela. Eu não posso ter pessoas que são, por serem vítimas de uma doença, que é associada à qualidade de vida da população, que é culpa de uma sociedade ter deixado elas à margem da sociedade, e elas contraíram uma doença, e por isso são mais estigmatizadas ainda, né? No tempo da deputada, as pessoas sequer podiam votar, né? E ela conseguiu que as pessoas votassem. Mas para elas votarem, o título de eleitor tinha que ser esterilizado, né? As urnas que eram utilizadas nos hospitais de hanseníase depois eram queimados, né? E isso foi até 1990. Que é uma pena que a deputada não estivesse com a gente nessa década, que ela tinha ajudado a gente a mudar a lei eleitoral novamente. Em 1990, a gente conseguiu derrubar o artigo de lei que dizia que tinha que esterilizar o título de eleitor. Então, até 90 foi isso. Então, se a gente for pensar, e não é à toa que a gente tem hoje a indenização para as pessoas que ficaram nesses hospitais, a cura da doença foi na década de 40, né? No entanto, o Brasil continuou isolando obrigatoriamente até 62. Por que aconteceu isso? Falha do sistema de saúde, do sistema político, que não acompanhou as mudanças técnicas, né? E em 62, ela amenizava um pouco o isolamento compulsório, mas ainda permitia. Somente em 76 é que sai uma portaria do Ministério da Saúde, que é infralegal, que não tem força de lei, que diz que não é mais para isolar. Ou seja, na verdade, a lei do isolamento ainda existe. É que a gente não usa mais, que teria que ser derrubada por essa casa. É preciso que a gente resgate a história como a da deputada, a história como de outras pessoas que colaboraram com a luta contra a hanseníase, contra o preconceito no país. É preciso que a gente traga isso à tona, porque, afinal de contas, o Brasil está aí com hanseníase ainda existe um preconceito. A gente está em primeiro lugar do mundo em incidência da doença, seguido de Nepal e depois Timor-Leste. Isso foi pelo último boletim da OMS. O boletim anterior colocava Brasil seguido de Congo, Nepal e Moçambique. Então é importante que a gente tenha um trabalho forte no país hoje, inclusive que a gente está num momento muito bom, né? A questão da indenização, né, da medida provisória 373 pelo presidente Lula, convertida na Lei 11.520, colocou o Brasil como o segundo país do mundo a reconhecer essa questão de direitos humanos. O primeiro foi o Japão. O embaixador da eliminação da hanseníase no mundo e pelos direitos humanos, que tem lutado junto à ONU, tem chamado a atenção disso. O Brasil é o segundo país a reconhecer esse direito. E por falar em legislação, eu estava lembrando
que a deputada Conceição das Neves foi eleita 5 vezes para o mandato lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, consecutivamente. Foi deputada constituinte e, ao longo de 15 anos de dedicação ao parlamento, ela conseguiu transformar 149 projetos em leis, o que significa uma lei por mês. Né? Então, uma mulher avançada, né, de posturas avançadas, e também uma parlamentar exemplar. Né? Ela Queria que você trabalhava comentasse muito. um pouco a respeito da atuação dela como parlamentar. Ela teve 5 filhos e os 5 faleceram, né, infelizmente. E ela dizia que foi Deus, né, que realmente foi Deus que fez isso, porque se ela tivesse tido esses 5 filhos, talvez ela não teria tido essa carreira política, né, que ela teve. Foi uma mulher muito importante para São Paulo, foi uma mulher muito importante para o Brasil, né? O que você lembra assim dela, assim, que foi bem marcante, não só na personalidade, mas também em termos de dedicação ao trabalho? Ela era uma guerreira, né? A minha tia foi uma guerreira, em todos os sentidos, né? Família, política, ela era uma pessoa que ela prendia atenção, né? Onde ela estivesse, as pessoas iam juntando em volta dela para ver ela falar. Ela falava muito bem, ela era uma mulher. Ela estava 50 anos na frente, né? Quem reconhece mais, infelizmente, não é a história. Né? Mas são as pessoas que ainda estão vivas daquela época do isolamento, pessoas que estão com 70, 80 anos. Então, o Arnaldo era um defensor dela. Né? E ele colocava que ela não entrava numa briga para perder. Não. Né? Que todos os projetos foram aprovados. E ela conseguia, a maioria das vezes, unanimidade dentro da Assembleia. Ela tinha né? Então ela brigava, peitava, argumentava e conseguia. Eu acho que, como o Arthur falou, tem um museu, né, que estão querendo fazer no Rio, né? Que tem uma parte que seria em homenagem a ela, né? Não, o museu. O museu. Eu acho que isso aí, assim, ligado à Hanseníase, eu acho que isso aí seria maravilhoso se vocês conseguissem, né? Mas dentro do Congresso Nacional? Dentro do Congresso, eu acho que uma sessão em homenagem à memória? Com certeza. Eu acho que ela foi uma das mulheres mais importantes desse país. Eu acho que quando um grupo vulnerável, seja de hanseníase, seja de pessoas com deficiência, qualquer outro grupo vulnerável, né, qualquer grupo excluído da sociedade, reconhece o valor de um deputado, é porque ele realmente fez por ela alguma coisa. Né? Ela não foi esquecida. Ou seja, dentre as pessoas dos antigos hospitais de hanseníase, ela não foi esquecida. Eu acho que isso mostra o valor que ela teve para as pessoas. Arthur, em relação à hanseníase, eu estava vendo umas estatísticas recentemente de que a incidência maior está voltada para a criança e para o adolescente, que existe uma preocupação do Ministério da Saúde exatamente com essa faixa dos 15 anos, porque a doença demora a manifestar, fica numa incubação de um período de até 5 anos. Como é que está essa questão? Solange, olha, a situação do país ela é complexa. Né? A gente tem no Sul os menores índices da doença, então o Rio Grande do Sul é o estado com menor índice. Em compensação, por conta de ser o menor índice, se despreocupou com a doença. E aí a gente tem lá hoje os índices maiores de pessoas chegando com sequelas, ou seja, as pessoas não estão sendo diagnosticadas no início da doença, mas já chegam no posto de saúde com sequelas. Outro problema grave, o Hospital Colônia do Rio Grande do Sul está esquecido. Então tem que ter toda uma discussão do que vai ser feito naquela unidade e que não seja só apenas um depósito de pessoas que estão pegando o pessoal da saúde mental do Pedro II e levando para lá. Então tem que ter uma discussão em que os usuários têm que ser participativos do seu... Quem mora na colônia tem que participar da decisão política. Agora, nós temos a distribuição no país, tem isso, Mato Grosso com um índice muito alto, porque está fazendo um bom trabalho também, descobrindo os casos, mas tem bolsões de hanseníase. E talvez um dos bolsões mais complicados pegue o sul do Pará, o norte do Tocantins, pegando uma região dali do Maranhão. O Maranhão como um todo é praticamente um bolsão da hanseníase, pegando uma área do Piauí. Então tem bolsões da doença no país e que quando a gente chegar à média de eliminação no país, talvez a gente se despreocupe com as regiões norte, nordeste, centro-oeste. Aqui, no entorno de Brasília, é uma situação complicada, já está se tendo uma discussão junto com o Ministério da Saúde, o movimento social, com relação à hanseníase no entorno. A incidência é grande? A incidência é altíssima, né, e acaba estourando aqui no DF,
quando a gente precisa tratar as pessoas nos seus lugares de origem, né? A hanseníase é uma doença da atenção básica, né? Da atenção em saúde, né? Outra questão que a gente precisa trabalhar é a questão, por exemplo, como você citou, da hanseníase em criança e adolescente. Por que isso? Hanseníase em criança significa adulto em casa sem tratamento. Então, hoje, o estado que tem um dos maiores índices de hanseníase em criança é o estado de Pernambuco. Quase 10% a 12% de casos novos em criança. E já tem criança sequelada, amputando o criança pé, com né? sequela, que é uma crueldade. Então, assim, hanseníase é uma doença de adulto, por causa do tempo de incubação dela é muito longo. Se começa a aparecer em criança, como esse alto índice em Pernambuco, significa que tem adultos que não estão se tratando e por isso estão transmitindo a doença. E aquele caminhão da saúde que visita alguns estados para fazer a detecção da doença, como é que está isso? É uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o Morran, ou é das entidades? Há uma iniciativa hoje, Solange, que está muito interessante. Hoje tem uma mobilização nacional em torno da doença da sociedade civil, né? Então você tem, por exemplo, os franciscanos da Igreja Católica estão trabalhando em torno de falar sobre a doença, diminuir o preconceito, né? E, inclusive, isso está dando origem até a um filme lá no Curitiba, falando da colônia. Isso é uma iniciativa dos franciscanos. Você tem uma iniciativa da Unimed, junto com o Morran em todo o Brasil, né? Em que as Unimedes no Brasil estão aderindo à luta pela hanseníase. Em cada lugar, a Unimed está fazendo uma ação diferenciada, às vezes ligado à questão histórica, mas às vezes ligado à questão de identificação de casos, de treinamento dos médicos, enfim. A Unimed entrou nisso. O caminhão é uma iniciativa da Febrafarma, que é a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica. Então, a parceria público-privado e aí com a sociedade civil. E esse caminhão ele vai a alguns municípios que os municípios solicitam. Isso tem identificado muito caso. Mônica, a deputada Conceição das Neves escreveu alguns livros, né? Você trouxe um aí para mostrar? Ela tem livros de poesia, que infelizmente eu não trouxe, mas ela iria escrever uma trilogia, né? Ela chegou a fazer esse que foi editado, que fala da Rua Sem Fim. Esse aqui fala da vida particular dela, como ela começou, a atriz, mãe, né? E o segundo, que eu tô com ele pronto, só não foi editado, que fala dessa, justamente, a luta dela com a hanseníase, né? Pela hanseníase. E o terceiro, que seria a vida política dela, que ela não chegou a escrever, infelizmente. E assim, a gente gostaria, minha família, nós gostaríamos muito de conseguir, a gente já pediu a casa, ao Senado, entrou em contato para ver se a gente conseguia um patrocínio para editar, né, esse segundo livro. Que é exatamente dedicado à questão da hanseníase no Brasil. Estamos chegando no final dessa entrevista e eu gostaria de que você terminasse deixando uma mensagem para a população a respeito de toda essa causa, de respeito à hanseníase. Na verdade, assim, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é acabar com a doença no país, diminuir o preconceito em torno dessa doença, da hanseníase como um todo. E tem um outro desafio que está associado ao resgate da cidadania, da memória daquelas pessoas que foram isoladas nesse país, né? A gente ainda tem 31 locais que foram isolados. A gente precisa resgatar a história. Mônica, lá no Rio, a gente vai lutar até por uma questão da memória de um paciente que teve lá, que era do Morran, do movimento, que era o seu Arnaldo, lá de Curupaiti, no Rio de Janeiro, e que ele pedia para montar o Museu da Conceição da Costa Neves. Então, a gente vai lutar junto ao governo do Estado do Rio, junto ao governo do município, tentar com iniciativa privada. A gente já tem o prédio onde vai ser o museu, tentar montar o Museu da Hanseníase, que tem depoimentos das pessoas, fala das pessoas, e esse museu vai ser dado o nome de Conceição da Costa Neves. E que este local seja um local de preservação da história das pessoas que foram atingidas pela doença no Brasil. E eu vou fazer questão de estar lá. Com certeza. Eu fico muito feliz, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar resgatando um pouco da memória da minha tia. Obrigada. Chegamos ao final dessa entrevista, agradecemos muito ao Arthur Custódio e à Mônica Teles, que gentilmente vieram aqui esclarecer sobre vários assuntos ligados à questão da hanseníase, que ainda é uma coisa muito grave e que as autoridades públicas precisam olhar com mais atenção. E no próximo bloco, o Inclusão conta uma história de vida com final feliz,
sobre um ex-morador de antiga colônia. Voltamos já. Um ex-paciente de 3 hospitais colônia conseguiu romper os grilhões do confinamento na marra. Em fuga do 3º leprosário, ele escapou da morte, das sequelas da doença e se libertou do ambiente que muitos internos chamavam de campos de concentração. Longe da tortura da colônia, esse ex-confinado estudou, trabalhou e formou-se em medicina. Hoje, aos 75 anos, ele publicou um livro com um título curioso: Eu estava lá, eu estou aqui. Uma narrativa comovente, com várias histórias de sofrimento pelas atrocidades cometidas contra os que amargaram anos a fio o exílio dentro dos sanatórios. O médico José Corsino Filho foi uma das vítimas do descaso, do abandono e do estigma da doença. A publicação deste livro torna o autor testemunha de um capítulo da história que marcou o país e deixou sequelas e cicatrizes profundas em milhares de brasileiros. O lançamento do livro do médico José Corsino Filho é um marco histórico na luta contra o preconceito e o estigma da hanseníase, tanto pelo que o autor narra no livro, como também pelo reconhecimento de que o Estado brasileiro tenta resgatar uma dívida social secular com as vítimas da doença. O Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio de Janeiro, deu o exemplo ao abrir suas portas para o debate de um tema que ainda hoje é tabu em nossa sociedade. Nós precisamos quebrar um pouco esse estigma da hanseníase. E eu acho que abrir as portas do Palácio e divulgar a questão, né, o tema, é um papel do Estado e eu, de alguma forma, posso contribuir fazendo isso, divulgando e recebendo as pessoas e os convidados do Dr. Corsino, as pessoas, os ex-hansenianos da colônia de Curupaiti e outras colônias, são muito bem-vindos e todos aqueles que querem, de alguma forma, ajudar também. Mais do que isso, a abertura do Palácio para um lançamento de um livro como esse, a abertura do Palácio para que as pessoas do antigo Hospital Colônia de Curupaiti viessem aqui, olhassem o Palácio, participassem desse evento, é um resgate de cidadania. O salão principal do Palácio das Laranjeiras serviu de cenário para a festa de lançamento do livro desse mineiro, nascido na cidade de Viçosa e que ainda criança foi brutalmente separado da mãe e levado para um leprosário. Eu tive internado em 3 hospitais de lepra, esperei tudo, me formei em médico. Pode haver outros casos, mas com diferenças. E eu criança, eu fui uma criança sozinha em Padre Damião durante 20 meses, não tinha. Fui promovido a adulto com 12 anos de idade. Está escrito isso aqui, realmente fui. No Frei Antônio, fui a única criança, quer dizer, eu dos 12 aos 17 anos, eu fui uma criança sozinha. Não tinha criança, eu era a única. José Corsino autografou vários exemplares de uma história de vida comovente e sofrida. A narrativa teve início em 1946, após uma viagem de trem que fez aos 12 anos com a mãe para a cidade de Ubá. Corsino foi internado na colônia Padre Damião. Meu Deus, eu com 12 anos fui tirado da minha mãe, que no ano anterior não concordara que eu fosse para uma cidade vizinha estudar para separar de mim. Não concordou, de repente. Entendeu? Então essa história tinha que vir a público um dia. Tinha que vir. Senão eu não estaria bem comigo mesmo. Agora o senhor está satisfeito? Estou satisfeito. É um depoimento importante de uma pessoa que está dos dois lados, né? Que viveu os dois lados da história, né? Viveu os dois lados, né? Sabe exatamente como um paciente, um portador dessa doença é tratado, foi tratado no Brasil, né? E ainda é, né? Porque há um enorme preconceito. O livro relata a trajetória do autor durante todo o período em que foi obrigado a viver longe da família por conta da doença. Em 160 páginas, o leitor acompanha uma emocionante história da vida de José Corsino Filho dentro dos leprosários.
Ao fugir para sempre do Hospital Colônia, ele saiu em busca de um sonho, trabalhar para pagar os estudos. Na década de 60, concluiu o curso de medicina e, ao longo de todos esses anos, tornou-se um médico respeitado do estado do Rio de Janeiro. Trabalhei no NPS, dirigi um centro de saúde aqui no Rio de Janeiro, fui médico, fui funcionário público, me aposentei da Prefeitura do Rio de Janeiro com 44 anos de serviço. Eu entrei para o Distrito Federal como servente. Deixei de ser servente, estava no 3º ano médico. E quando passei para o curso de medicina, o curso era de dia e eu precisava trabalhar, eu fui trabalhar à noite. Trabalhava à noite e estudava de dia. Na verdade, ele quebra esse estigma da doença. Quer dizer, é possível você ser uma pessoa absolutamente normal como as outras. Ter a sua família, ter o seu trabalho, superar esse problema que ele teve e conseguiu superar. Apesar dos traumas vividos na infância e na juventude, a história de vida de José Corsino Filho teve um final surpreendentemente feliz. O que eu vou fazer mais na vida? Me sinto totalmente realizado. Uma clientela maravilhosa, que me amam e eu a amo. Anualmente, o Ministério da Saúde promove um encontro nacional com representantes de órgãos públicos e de entidades não governamentais que apoiam o programa de controle da hanseníase no Brasil. O objetivo é fazer um balanço sobre as ações de prevenção, controle e combate da doença deflagradas em todo o território nacional para saber se elas têm sido adequadas e eficientes. Agora, o desafio deste grupo de trabalho responsável pelo monitoramento da doença no Brasil é convencer todos os municípios a tratarem o problema da hanseníase com prioridade. O encontro deste ano reuniu representantes de 55 municípios, especialmente das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são as mais endêmicas do país. Como é que eu sei que tem transmissão ativa de hanseníase numa região? O número de casos novos diagnosticados, né? E esse é uma nova direção que o Ministério toma, porque até um ano atrás o indicador, que era chamado indicador de eliminação, era o número de casos em tratamento, né? E nós agora estamos olhando o número de casos novos que adoecem e especialmente o número de casos novos em menores de 15 anos. Um dos temas da reunião foi direcionado à prevenção da doença, principalmente entre crianças e jovens. Novos casos de contaminação de adultos vêm sendo diagnosticados em todas as regiões do país. Pernambuco, Mato Grosso, Pará e Tocantins são os estados mais castigados pela hanseníase. Nós precisamos conscientizar pelo menos cerca de 2.000 municípios no país que a hanseníase tem que passar a ser uma prioridade nos problemas que a gestão da saúde naquele município tem que atacar. E aí é um problema de toda a comunidade, porque aí os conselhos têm que pressionar para isso, porque nós queremos municípios sem criança com hanseníase a mais curto prazo e no futuro sem ninguém portando hanseníase. E queremos pessoas também sendo diagnosticadas e tratadas sem marcas da doença. Muitos municípios têm deixado a desejar. Eu diria que quase a maioria deles tem se mostrado omisso no enfrentamento com a doença, né? Alguns estados também têm sido muito omissos. A coordenadora do Programa Nacional de Combate à Hanseníase do Ministério da Saúde considera a informação a forma mais eficaz de prevenção contra a doença. Daí a importância das campanhas educativas, ressalta Maria Leide. Para que a população saiba reconhecer os sinais e sintomas iniciais da doença, nós apresentamos nesse encontro uma campanha que vai ao ar nos próximos dias, justamente para estimular o conhecimento da doença, porque o autodiagnóstico, a autossuspeição, né, ela é o primeiro evento que vai levar a pessoa a buscar o tratamento. Esta carioca de 27 anos venceu o medo do estigma e do preconceito e decidiu expor a própria imagem
para contribuir com a campanha nacional de combate à hanseníase. Paula Brandão foi vítima da doença, mas descobriu logo no início. Fez tratamento e ficou curada. Ela confessa ter ficado assustada e com medo de ser excluída da sociedade ao receber o diagnóstico da doença. Quando eu descobri que eu tinha hanseníase, eu tinha medo das pessoas se afastarem, de não quererem me abraçar, de não quererem me tocar, de não quererem uma troca de carinho. Mas eu tive muito apoio dos meus pais, do meu irmão, dos meus amigos, dos meus amigos do trabalho, né? O meu grupo de amigos, eles são muito presentes, então, assim, eles acabaram vestindo a causa junto comigo. Saúde é bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com hanseníase? Olhe o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Hoje, além de participar da campanha de combate à hanseníase, Paula atua como agente de saúde na conscientização e educação de jovens que estão na faixa de risco. Eu acho que a gente precisa trabalhar, porque não só eu, mas como outras pessoas jovens, hoje em dia no Brasil, estão sendo acometidas pela hanseníase e já estão chegando nas unidades de saúde com sequela, né? Então, quanto mais cedo a gente diagnostica a hanseníase, mais cedo ela é tratada e menor o risco da pessoa ter sequela. Então, a juventude precisa estar atenta a esse lado também, não só as pessoas de 40, 50, 60 anos, porque é uma doença que tem um tempo longo de incubação, mas a preocupação é justamente com os jovens que estão cada dia mais adoecendo de hanseníase. Se eu reduzir a hanseníase em menores de 15 anos, esse dado me mostra que eu estou reduzindo fontes de infecção. Além de técnicos do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais, o encontro deste ano contou com a presença de vários movimentos sociais de defesa das vítimas. O Morran é um deles. A amazonense Valdenora Cruz é militante da causa há mais de 20 anos. Hoje eu não me vejo sem fazer parte de movimento social. A gente fica muito feliz assim, de ter alcançado nossos espaços, como eu alcancei representando esta demanda, por exemplo. Começando pelo Conselho Estadual de Saúde, onde lá estou representando a pessoa com deficiência física do estado do Amazonas. Hoje venho pelo Morran Nacional, né, fazendo parte da executiva deste movimento a nível nacional e representar, através do movimento, as patologias dentro do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. No ano passado, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, Valdenora Cruz foi a porta-voz do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Na ocasião, o presidente Lula assinou diante de várias autoridades e centenas de moradores de hospitais colônia a medida provisória 373, concedendo a eles pagamento de uma pensão vitalícia. Foi o único presidente a visitar as colônias do Brasil, onde na época de Getúlio Vargas ele inaugurava as colônias, mas jamais chegava dentro das colônias. E hoje nós estamos na história, isso é história para nós, presidente Lula. Nós estamos combatendo uma arbitrariedade. Ainda que praticada à luz da ciência da época, estamos recompondo a dignidade humana de pessoas que não tiverem e não têm a menor culpa ou responsabilidade pelo que sofreram ou pelo que sofrem. Muitas vezes a dor de uma doença, ela dói menos do que a dor do preconceito a que a gente é submetido. Ao entrar em vigor, a lei deveria pagar o benefício no valor de R$ 750 mensais a todos que passaram vários anos trancafiados.
Pessoas que comprovadamente foram banidas do convívio social e internadas de forma arbitrária nos antigos leprosários. Estima-se que 4.000 pessoas teriam direito a esse benefício. Mas até agora, poucos conseguiram receber o dinheiro que o governo concedeu como forma de reparar uma dívida secular pelos anos de clausura e de abandono. E vários já faleceram desde que a lei entrou em vigor. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, responsável pela análise dos pedidos de pensão, a demora está relacionada à falta de documentos que comprovem a identidade de cada um dos possíveis beneficiados. Para quem perdeu a identidade ao longo de anos e teve seus documentos incinerados por força do estigma da doença, provar que ainda está vivo é uma missão quase impossível, embora as evidências e as sequelas não deixem dúvidas. 70 anos de doente. 78 anos de idade. Esse documento nunca saiu para nós. Pela segunda vez consecutiva, um grupo de pessoas vítimas da doença veio até Brasília em busca de seus direitos. Eles passaram vários dias viajando de ônibus pelas estradas do país até chegar à capital federal. Eu achei difícil, porque a gente vir lá de ônibus não é uma viagem bem penosa. Para o coordenador do Morran, o pagamento da pensão é uma forma de o Estado brasileiro reconhecer o erro que cometeu com as vítimas da doença. A pensão em si ela não é nada para o Estado brasileiro. R$ 700 por mês para um conjunto de pessoas muito pequeno, são 4.000 pessoas no máximo, não é nada para o Estado brasileiro. O que vale para essas pessoas não é o financeiro, mas é o reconhecimento do erro que o Estado fez com elas. O dia não vai acabar com as nossas situações que criaram conosco em relação ao preconceito. Mas nos ajuda, eu acredito que sim, nos ajuda porque com esse dinheiro nós podemos nos tratar com bons médicos, bons enfermeiros, material de curativo adequado. No Palácio do Planalto, o grupo foi recebido pelo chefe de gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Eu quero testemunhar que a Secretaria de Direitos Humanos tem feito o possível. Ela tem uma estrutura muito pequena e hoje o número de pessoas que ela deslocou para cuidar desse assunto é quase maior do que o conjunto da Secretaria. Então, eu acho que ela está isenta de qualquer crítica, ela trabalhou. O medo das pessoas é que a maioria delas morra antes de sair o processo, né? E com esse compromisso que a gente sai hoje da Presidência da República, de se estudar meios para que possam acelerar, a gente acredita e se renovam as esperanças para que a gente possa acabar logo com esses processos de indenização para as pessoas que já sofreram tanto e não podem sofrer agora com o processo de reparação do Estado. Quantas pessoas que já morreram? Olha, a estimativa, o levantamento que a gente fez só com as pessoas que moram nas colônias, fora as pessoas que moram fora das colônias, é em torno de 290 pessoas morreram, ao mesmo tempo que saíram 550 processos, né? Então, em algumas colônias, morreu 3 vezes mais pessoas do que o número de processos liberados. Por isso é o nosso anseio, a nossa angústia de que isso possa sair o mais rápido possível. Porque os nossos dirigentes não fazem uma política digna de amparo às pessoas que não têm culpa de ter contraído a hanseníase. Nós não pedimos para ser doente. Acho justíssimo estarem pedindo o que estão pedindo, porque foram pessoas que foram arrancadas como animais de dentro de suas casas e tratadas como animais pelo Estado brasileiro. Peço aos deputados federais e senadores que apoiem, porque realmente essas pessoas sofrem demais, né, por tudo que já passaram na vida, pelas sequelas da hanseníase e precisam do dinheiro para a sobrevivência. Vão ter que tomar providências junto ao governo federal para que a gente de fato possa começar a colocar em prática a medida que o próprio governo tomou como iniciativa. Se o governo tomou como iniciativa, não tem razão da burocracia impedir ou atrasar tanto o início deste programa. Esses são ex-moradores de 2 antigas colônias do Rio de Janeiro que não aguentaram esperar. Faleceram antes de ver atenuada a tragédia silenciosa que se abateu sobre eles.
partiram antes que a justiça fosse feita e antes que o Estado brasileiro reparasse uma dívida secular. Com eles foram enterradas a dor do abandono e a esperança de terem resgatado o direito a um final de vida mais digno. O programa de hoje foi dedicado à memória das vítimas da hanseníase e é também uma forma de se homenagear a todos que corajosamente se engajaram na luta pela conquista dos direitos desses cidadãos. O Inclusão termina aqui. Se você quiser participar do programa, mande um e-mail para o endereço inclusão@senado.gov.br. Nós terminamos o programa de hoje com imagens de pessoas que viveram o martírio do confinamento, uma prova real e inquestionável de violação dos direitos humanos. Até a próxima.